sobre o ciclo de Carnot. A gente já falou de ciclos de uma forma geral, agora eu vou falar especificamente sobre o ciclo de Carnot. Primeiro ciclo que a gente vai tratar ele especificamente, tá? Então aqui tem uma foto, um desenho, acho, eu peguei da Wikipedia, tá? Só para homenagear aí o cidadão Nicolas Leonard Sadi Carnot, que viveu lá entre 1796 e 1836, né? Um engenheiro francês ali, ele ficou conhecido, entre outras coisas, pelo ciclo de Carnot, né? Tem contribuições gigantescas aí para a termodinâmica. Então, o que é o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, né? Lembrem lá do ciclo reversível. O que seria o ciclo reversível? Aquele sem irreversibilidade, sem perdas, né? Ele opera entre dois reservatórios, tá? Então está tudo ok com a segunda lei, com os enunciados. E ele é composto, obviamente, né, por 4 processos reversíveis. Tá? E o truque dele ali foi ter 2 processos adiabáticos e 2 processos isotérmicos. Então, num você não tem ΔQ, no outro você não tem ΔT. E daí ele... Eu não sei como é que ele fez o experimento, não sei como é que faz um experimento, realmente. Mas eu imagino que são processos quase estáticos, né? E daí você consegue aproximar com os ciclos reversíveis, né? Um ciclo reversível. Então, quais que são os processos, né? O primeiro processo seria uma compressão, né? Então você tem um gás e esse gás é comprimido. E você mantém, ele é adiabático, né? Ele está... então, se não tem como ele trocar calor com a vizinhança, no momento que você comprimir, que houver uma compressão, vai aumentar a temperatura desse gás. Então, é uma compressão adiabática até uma temperatura TH, né? O H seria de high, tá? Ou hot. Depois, eu continuo expandindo ainda, né? Desculpa, depois eu começo a expandir, né? Eu cheguei a comprimir ao máximo, agora eu começo a expandir, tá? Só que agora a expansão é isotermicamente. Eu coloco o calor no sistema, mas eu mantenho a temperatura constante. Antes tinha variação de temperatura, mas não tinha calor interagindo com a vizinhança, né? Saindo ou entrando no sistema. Depois vai ter um outro processo adiabático, né? Ainda uma expansão, mas adiabática. Então deixa ele expandir adiabaticamente, mantendo a temperatura constante. E você fecha o ciclo, né, de 4 para 1, né, comprimindo isotermicamente. Então agora eu estou tirando energia do sistema, estou tirando calor do sistema, mas estou mantendo a temperatura constante. Se eu quiser desenhar esse ciclo, eu vou ter, mais ou menos aqui um diagrama PV. Então notem, tem 2 temperaturas, uma temperatura TH, hot, uma temperatura TC, cold, ou high, deve ser hot and cold. E o ciclo opera entre essas 2 temperaturas e entre 2 adiabáticas aqui, linhas onde não há troca de calor. Então o que acontece? De 1 para 2 é esse processo aqui. Está tendo uma compressão, está tendo uma diminuição no volume ao longo de uma linha adiabática. Não tem calor entrando aqui. Tá? Compressão adiabática. Aí depois eu começo a expandir. Vou colocar calor no sistema e vou expandir, mas vou deixar ele expandir de tal forma que a temperatura se mantenha constante. Depois, eu forço uma expansão, paro de colocar calor, mas forço uma expansão a temperatura constante. Mantenho a temperatura... não mantenho mais a temperatura constante, no momento que eu forçar a expansão adiabática, ele vai baixar a temperatura desse meu gás. E finalmente eu fecho o ciclo aqui, vejo que o azulzinho fechou aqui, tirando calor do sistema. Tiro ele de tal forma que a temperatura se mantenha a mesma. Então o truque aqui é você trabalhar entre 2 linhas de temperaturas constantes e 2 linhas que não há troca de calor. O calor o calor entra no processo de 2 para 3 e ele sai no processo de 4 para 1, que está especificado aqui. E esse é um daqueles ciclos que a gente vai usar como referência, né? São aqueles ciclos que têm um rendimento reversível, né? Todo ciclo reversível tem o mesmo rendimento, que é o rendimento máximo que tu pode ter trabalhando entre 2 fontes de calor. No caso, entre 2 temperaturas.
Então é o máximo rendimento. O rendimento do ciclo de Carnot é o máximo rendimento que eu consigo entre essas duas temperaturas. Tá? Eu posso também pensar no ciclo de Carnot, embora ele não seja utilizado, numa planta de geração de potência desse tipo. Eu tenho aqui um aquecedor, uma turbina, um condensador e uma bomba. Então eu posso pensar no ciclo, o processo de 1 para 2, que seria adiabático, eu posso modelar a turbina como sendo adiabática. A gente fez várias vezes disso no capítulo 4. Né? Então assumir que a turbina é adiabática. No condensador eu assumo que não tem perda de carga, né? E como eu estou aqui na zona de líquido mais vapor saturado, o que acontece? Eu vou tirando calor aqui e não há mudança de temperatura. Eu uso essa característica, né? Quando há mudança de fase, não há mudança de temperatura. Então eu estou me movendo aqui a temperatura constante. E estou comprimindo, está diminuindo o volume. Aí eu vou, de novo, comprimir com o auxílio de uma bomba, que eu vou modelar ela como adiabática, que a gente já vem fazendo isso. É o processo de 4 para 3. E depois eu coloco o calor no sistema, tá? No processo de 4 para 1, a temperatura constante. O boiler, o que é? O boiler é onde tem a ebulição, né? Então tá trocando a fase aqui. Então quando tem calor envolvido, quando eu coloco calor e troco a fase, eu mantenho a temperatura constante, que é o que está acontecendo aqui. Então nesse sistema aqui ele ajustou aqui para você ir de líquido saturado até vapor saturado. Então esse aqui também é o ciclo de Carnot aplicado a um sistema de geração de potência. Certo? Então é simples, tem que saber que é duas isotermas e duas adiabáticas, né? E que é um ciclo reversível e que a eficiência dele é máxima entre aquelas duas temperaturas. O que mais que eu tenho aqui? Claro, a mesma coisa, o calor entra por ali, sai, o calor entra no boiler e sai no condensador. Bom, para concluir agora, eu vou falar sobre exemplos de processos limitados pela primeira lei da termodinâmica. E no slide seguinte, exemplos de processos limitados pela segunda lei da termodinâmica. Essas figurinhas não são, essa tabela não é do livro de vocês, tá? É do outro livro, um dos livros da referência, eu não me lembro exatamente qual. Mas eu acho que vem bem a calhar, porque justamente nós estamos falando disso, né? Coisas que podem acontecer, coisas que não podem acontecer, análises que eu posso fazer com a primeira lei, análises que eu posso fazer com a segunda lei da termodinâmica. Então, eu vou mostrar alguns, não vou falar de todos, tá? Mas aqui, um exemplo aqui, exemplo bem simples aqui, Tu tem uma bolinha aqui, coloca numa rampa. O que vai acontecer? Ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque a energia precisa se conservar, a energia mecânica. Então, tu tem energia potencial que vai ser convertida em energia cinética e está tudo certo. A energia mecânica se conserva. Como é que ela vai subir? Não, ela não vai subir a menos que eu coloque uma força ou que eu coloque mais energia nela. Não tem como ela subir. Para ela subir, ela vai ganhar energia. Então, isso espontaneamente não vai acontecer. A bolinha caindo, vou falar mais um exemplo. Cada vez que ela se choca no chão, ela como é que se diz? Ela perde energia. Há uma deformação plástica e tem uma energia que vai ser perdida. Então, cada vez que ela colide com o chão, ela vai subir menos do que na vez anterior, até um ponto que ela vai parar. Para que isso aqui acontecesse, né, o caso contrário, eu teria que estar colocando energia no sistema. É o que a gente faz, né? A gente dá um tapinha na bola toda vez que ela sobe. Você bota mais energia, você recompõe aquela energia que ela perdeu. E aí você fica picando. Mas espontaneamente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque não vai conservar energia. Segunda lei, também tem. Eu ainda não provei muitos desses, a gente não fez muitas dessas contas, a gente vai fazer isso com a definição de entropia. Daí a gente sim vai conseguir quantificar essas coisas. Vai dar um número, isso pode, isso não pode acontecer, com base numa equação. Tá? Mas é a segunda lei que define essas coisas. Transferência de calor sem trabalho. Sabe que o calor vai se transferir de onde está mais quente para onde está mais frio. Não vai acontecer o contrário. Não tem como acontecer o contrário. Corrente de material, né, a massa, sem energia cinética ou potencial. Onde tiver mais pressão, ela vai ir da onde tiver mais pressão para onde tem menos pressão. Para onde a pressão é mais alta, para onde a pressão é mais baixa. Espontaneamente não vai acontecer o contrário.
pode converter 100% do trabalho em calor, mas tu não pode converter 100% do calor em trabalho. Vai de encontro, isso aqui é o que a gente já consegue analisar, né? Que vai de encontro à segunda lei. Coisas que a gente discutiu agora na segunda lei. Esses dois aqui meio que repetem lá o primeiro, lá, não vou ficar gastando saliva aqui. Tá? Então eu achei essas tabelinhas interessantes para concluir o capítulo, né? E para a gente pensar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode, como é que a gente avalia se esses processos são possíveis ou não. Certo?